Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso programa Mundo de Ideias, onde hoje temos o nosso professor Jair, que é o coordenador do curso de Comunicação Social aqui na Uniamérica Descomplica. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa guerra que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos falar um pouco sobre as suas consequências, a sua origem e também para saber um pouquinho mais de como isso vai afetar não só a vida das pessoas que moram na Ucrânia, os que moram na Rússia e nós à volta do mundo. Muito bem-vindo, professor Jair. Muito obrigado e espero que a gente possa discutir esse assunto tão importante, né? Uma guerra que está em andamento e esclarecer as pessoas que estão nos assistindo agora. Então, pessoal, para começar, a primeira pergunta que eu tenho aqui para o professor Jair é que ele nos explique um pouquinho para nós entendermos melhor o que é a Guerra Fria. Muito bem, a Guerra Fria é um modo de se falar, né? Um modo geopolítico de se tratar, um período na história do pós-guerra, do pós-segunda guerra, em que o mundo ocidental e basicamente a União Soviética e a China disputaram a hegemonia, né? O controle não só político e social, mas econômico também. Não houve uma guerra entre esses dois blocos, mas pelo fato de se chamar Guerra Fria, sempre houve uma ameaça de guerra, principalmente porque se tratam de potências nucleares. Foi um período muito longo, marcou muito a história não só do Ocidente, mas do mundo inteiro, no sentido de trazer pânico, desespero, muitas vezes, preocupação, ameaças, né? Até ameaças que poderiam afetar a sobrevivência, né, do ser humano na Terra. Não sei se a maioria das pessoas que nos assistem entendem o que é um arsenal nuclear, né, mas um arsenal nuclear que esses países têm, principalmente hoje Rússia e Estados Unidos, são suficientes para destruir o planeta inteiro. Então, Guerra Fria era um movimento, né, geopolítico, que a gente pensava que já tinha se encerrado com o fim do Muro de Berlim, né, com o fim da União Soviética, mas me parece que agora volta essa ideia com mais força, principalmente por causa da situação entre Rússia e Ucrânia. Eu queria saber agora por que o Putin decidiu só agora dar início a essa guerra? Por que teve que ser nessa questão social, econômica, política? Por que agora em 2022 e não, sei lá, anos atrás? Bom, na verdade, o ensaio já ocorreu, principalmente com a guerra na Geórgia e também a invasão da Crimeia em 2014. A Crimeia foi anexada pela Rússia, era um território da Ucrânia, bem ali na entrada do Mar Negro, né? E essa anexação foi também sem provocação da Ucrânia e virou território russo. Então, a Rússia já tinha essas pretensões, já estava ensaiando um movimento maior. As ideias que o governo Putin atual declara, tentando justificar a guerra, são incompreensíveis, na maioria delas. Às vezes ele evoca assim, um direito milenar que a Rússia tem, considerando que a Ucrânia seria o centro do nascimento do Império Russo, em particular a cidade de Kiev, né? Que ali há pessoas de fala russa que precisam ser protegidas. O Putin falou em desnazificação da região, como se ali fosse um reduto de nazistas. Então ele queria proteger os russos que moram na região de Donbás, aquela parte mais ao sul, né, da Rússia. E, claro, como a invasão não foi provocada e injustificada, o Ocidente todo inteiro fica sem entender, né? Nós não sabemos ao certo as razões. Volta e meia a reclamação de que a OTAN ganhou muito espaço no terreno europeu, né? Mas a história da OTAN assim, é uma outra história que precisa ser explicada também, mas está na origem das reclamações do Putin para poder invadir a Ucrânia e justificar tudo que ele está fazendo lá agora com o exército. E isso é um dos motivos do porquê da Rússia estar preocupada com a OTAN agora? Bom, voltando à ideia da Guerra Fria, quando a Segunda Guerra Mundial terminou e
ficou claro que tanto a União Soviética, então a União Soviética, quanto os Estados Unidos tinham armas nucleares, criou-se então um tratado chamado Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve os países que ficaram mais no ocidente da Europa. Ou seja, a Alemanha, a França, a Áustria. A Áustria não faz parte da OTAN, na verdade, mas todos aqueles países mais para o lado do Atlântico, né, se alinharam com o sistema capitalista, e os países do outro lado, mais próximos da Rússia, que foram absorvidos pela União Soviética, como a Polônia, a Romênia, a Hungria, etc., esses países então formaram um outro pacto, outro tratado chamado Pacto de Varsóvia. Com o fim do Muro de Berlim e com o desmantelamento da União Soviética, que ela quebrou e faliu, esses países que estavam no Pacto de Varsóvia, sob domínio soviético, maluquinhos para sair dali, sair daquela confusão, todos foram para a OTAN. Não todos, mas a Ucrânia não chegou a entrar por razões históricas. Você tem alguns poucos países que não foram. A maioria caiu fora. Polônia, Romênia, Letônia, Estônia, né? Todos saíram das mãos da Rússia e foram para o lado ocidental. Quiseram ser mais europeus do que russos, né? do que fazer parte da Federação Russa. E, professor, essa guerra da Ucrânia com a Rússia já chega agora ao 3º mês. E nós gostaríamos de saber quais são as consequências dessa guerra até agora e quais serão as consequências no futuro próximo. O que isso também vai representar, não só para a geração de agora, mas a geração futura. Bom, primeiro, uma guerra desigual, justamente porque a Rússia tem muito mais poderio bélico, né? A Rússia tem um jeito de fazer guerra, que já tinha acontecido na Síria, que é um pouco parecido com o modelo de guerra da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os países bombardeavam tudo e destruíam tudo. Então, era muito comum você ver cidades em chamas, 100 mil pessoas morrendo numa noite, né? E está se repetindo muito esse modelo lá de destruição geral, né? Das cidades, muitas atrocidades cometidas pelos russos. Porém, ficou bem claro que o exército russo não é lá essas coisas, não, né? Assim, não é tão poderoso quanto se imaginava, porque os ucranianos, que não têm um exército assim tão poderoso, conseguiram destruir quase 3 mil tanques, mais de 20 mil soldados russos foram mortos, 7 generais foram mortos, é muita coisa. E as consequências são muito graves, porque a Ucrânia não é um país pequeno, é o país de maior extensão da Europa. É um país de grande extensão territorial. E, além disso, a Ucrânia ela é tipo um celeiro mundial de alimento, como o trigo, né? E o trigo praticamente foi saqueado lá pelos russos, né? Eles pegaram uma parte desse trigo e contrabandearam no meio da guerra. Então, as consequências são muito graves, não só para o país, Ucrânia, que está sofrendo muito com tudo isso, já teve mais de 10 milhões de habitantes fugindo para os países do entorno, mas isso criou um acirramento, assim, uma condição política, geopolítica indesejável, inesperada, que é assim, o fortalecimento dos laços da OTAN, muito mais políticos agora e muito mais bélicos também. Então, a consequência foi muito ruim, não só para a Europa, para a Ucrânia, mas principalmente para o resto do mundo, que vive agora de volta com esse ambiente, com esse cheirinho de Guerra Fria, né? E a imagem da Rússia está muito destruída. E eu não sei como que os russos vão fazer no futuro para poder recuperar a confiança internacional. E nesse contexto mundial, eu gostaria assim de saber, no aspecto mais profundo, essa guerra meio que foi imprevisível, porque nós do lado de fora meio que não estávamos à espera do que está a acontecer agora. Então, nós devíamos estar receosos dessa guerra, deveríamos ter algum assim receio por se a Rússia do nada teve essa guerra com a Ucrânia. Será que outros países no mundo provavelmente podem desenvolver uma outra guerra, uma guerra mundial? Vamos chamar isso de escalada. Será que esse movimento
e vai ganhar escala, corre um grande risco de acontecer isso. Primeiro porque essa região ali toda da Europa, limítrofe da Ucrânia com Rússia, né, virou uma espécie de barril de pólvora. Então, qualquer deslize, qualquer ataque errado pode expandir a guerra para outros países, né? E lembrando que tem arsenal nuclear de um lado e do outro. E quando esse arsenal nuclear ele está em questão, ninguém ganha. Uma guerra nuclear não tem vencedores, né? Uma outra consequência imediata foi pedido de entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Eles eram neutros. Agora eles ficaram com medo de serem agredidos também. A Suécia já foi invadida pela Rússia na Segunda Guerra Mundial, então já sabe como é que funciona, perdão, a Finlândia, melhor dizendo, eles já sabem como é que funciona isso. E aqui e ali se acirram as coisas, né? O presidente Biden ameaça a China quer expandir politicamente, militarmente ali pelo Pacífico afora, né? A Índia também tem algumas pendengas e dificuldades com a China. Não é um momento muito adequado. E diríamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial, esse é um momento talvez mais delicado do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do que é que vai acontecer com a política internacional, com esse nível de medo e de, digamos assim, de pé de guerra, né? De pronto para entrar numa guerra como está agora. E eu acho também interessante que os impactos negativos que essa guerra já mostrou é muito visível na Ucrânia. Mas eu gostaria de saber quais são os resultados negativos que eventualmente a Rússia vai experienciar, se não é que já está a passar por isso. Bom, do ponto de vista internacional, o que está acontecendo? Inflação, o preço das commodities aumentou, né? O preço do petróleo e da gasolina. Quando você tem um preço de commodities, como do petróleo, do diesel, do gás, aumentando, por efeito dominó, tudo aumenta, né? Porque toda a cadeira, a teia produtiva, né? A nossa modo de produção está baseado nesses tipos de combustíveis, né? O caminhão tem que fazer entrega, e por aí vai. Essa é uma consequência. A outra é a confusão que está na Europa com essa questão de ter gasolina e gás da Rússia. Está todo mundo cortando a torneira. Está todo mundo saindo fora da Rússia para não ficar dependendo dela. A Rússia, por outro lado, apesar de não admitir, vai sofrer consequências devastadoras, já está sofrendo, econômicas. Tem alguns vlogueiros russos que estão postando assim, apavorados, a situação piorando lá, tá? E muitos deles estão se dando conta do que está acontecendo agora na guerra, porque eles não sabem, né? O governo russo não permite que as informações da guerra cheguem até lá. O país está isolado. Isso é muito grave. E o que é pior, parece que esse atual governo russo que é todo baseado na KGB, né? O presidente russo ele era funcionário da KGB nos anos 80. Todo esse pessoal parece que tem um ideal de um mundo que já acabou, que seria o mundo da maior influência russa no cenário internacional. E quando você vai olhar, as razões não são necessariamente políticas, eles não são comunistas mais, não são nada disso. Aquilo ali é uma autocracia, quer dizer, o governo de pouca gente. E tem os bilionários lá financiando tudo. Então, é uma confusão muito grande, histórica, que a gente espera que seja superado o mais rápido possível. Porque as consequências econômicas, principalmente, as políticas, nem se falam, né? Já estão muito evidentes. E nós, como estudantes universitários, numa questão de política, de guerra e tudo o que está acontecendo no mundo agora, como é que nós devemos nos posicionar quanto a isso? Bom, eu gostei muito da sua pergunta, Aurora, pelo seguinte, a gente já está notando há muito tempo, nas universidades de modo geral, esse distanciamento, esse descolamento da realidade. Quando a gente vai para um curso universitário, entra na universidade, a gente pensa assim, ali é o local onde eu posso discutir livremente questões que me afligem também. São questões sociais, políticas, discutir a situação brasileira atual, não só a situação em outros países, numa guerra,
Mas a universidade é o local da liberdade de expressão, de pensamento e principalmente ter discussões sobre isso. E a gente percebe que esse movimento ele tem declinado, né? O movimento estudantil perdeu muita força por N razões, que o próprio movimento estudantil aqui no Brasil cometeu excessos e erros, né? Mas a gente espera, eu como professor, espero que os estudantes sempre estejam assim mais conectados com a realidade, tenham mais senso crítico, tenham mais capacidade e discernimento para poder discutir coisas que só a mídia discute. E a gente precisa achar caminhos aqui, através da discussão aberta e franca, pesquisa, estudos, né? E principalmente a interações como essa do pessoal aqui do curso de comunicação, que pode ajudar, pelo menos assim, as pessoas refletirem mais sobre algo que está acontecendo muito grave, muito grave. Claro que numa distância grande daqui, né, são 10, 13 mil quilômetros, a guerra está longe, então a gente pensa que ela não nos afeta. Mas tem muitas consequências e talvez as pessoas precisassem prestar mais atenção nisso tudo, e a universidade é um excelente local para esse tipo de reflexão. E para finalizar, eu gostaria de saber o que realmente motivou o professor para fazer o movimento solene dedicado aos ucranianos aqui na faculdade. Bom, nós fizemos aqui um evento, né? Um evento não político, mas um evento assim de reflexão aqui na área de convivência, justamente porque ninguém estava fazendo nada. Se vocês observarem, o governo brasileiro ele não tem posicionamento a respeito da guerra, o posicionamento do presidente é completamente inexplicável, né? Assim, basta ver o que ele andou fazendo na visita à Rússia. No dia seguinte que ele sai da Rússia, a Rússia invade a Ucrânia, e ele dizendo que talvez a presença dele lá pudesse amenizar as tensões, né? Então, essa falta de posicionamento do governo brasileiro é muito grave. O Brasil sempre foi assim mais neutro, mas não dessa maneira, né? Então, aquele movimento que nós fizemos foi para que as pessoas se sensibilizassem, que episódios como esse da guerra não podem nos deixar dessensibilizados mais. Nós perdemos a sensibilidade com esse tipo de questão. Nós estamos acostumados com esse tipo de desastre, guerras, né? E não é só na Ucrânia que tem esse tipo, nós temos mais ou menos tipo de evento, né? Estima-se que mais ou menos 27 locais no mundo estão com algum tipo de guerra, disputa, morte, em vários continentes, né? E as pessoas parece que perderam a sensibilidade com essa questão, ficou assim num vazio, né? Os políticos não discutem. A mídia brasileira tem mais dificuldade de discutir algo que está muito longe. Mas a imprensa internacional está, principalmente na Europa, está assim, digamos assim, apavorada, né? Escandalizada com tudo isso que está acontecendo. Mas aqui no Brasil nós precisamos fazer mais movimentos de reflexão sobre situações como essa. E se o professor tivesse alguma palavra de conforto ou de braço amigo, tanto para o povo russo como para o povo ucraniano, que possivelmente moram aqui no Brasil, o que o professor gostaria de dizer a eles nesse momento? Principalmente no Paraná, que tem aqui colônia de ucranianos, né? Também tem de eslavos, tem de várias etnias aqui, né? Na região sul. Então, o Brasil é um país acolhedor, é um país que mostra bem assim, a possibilidade que as diferenças convivam em vários aspectos, né? O próprio Foz do Iguaçu é um local que tem mais de 70 etnias morando aqui, 150 países diferentes visitam a cidade. Então, nós precisamos ser mais universalistas, tá? É inadmissível uma guerra em pleno século XXI. E nesses moldes assim, de destruição total, geral, morrem crianças, bombardeando creche, bombardeando escola, bombardeando hospital. Isso não faz o menor sentido. E eu penso também que o povo russo, de modo geral, não está sabendo da situação como está, mas também tem a sua parte de responsabilidade quando não quer saber também. Mas nós fazemos isso
no nosso dia a dia. A gente vira as costas para a realidade muitas vezes e achamos que isso não é com a gente, não vai acontecer com a gente. Os russos estão lá sem saber da guerra e não têm um posicionamento claro contra ela. E aqueles que se posicionaram foram presos. Então a gente espera que essa guerra acabe, em primeiro lugar, e que quando ela acabar, o pânico de ter uma guerra muito maior domine o pensamento das pessoas de modo que elas não provoquem mais esse tipo de intervenção militar. E é isso, pessoal. É com essa deixa do professor Jair que terminamos por aqui e queremos agradecer a todos que assistiram o nosso programa até agora e que fica de reflexão para todos, não só nós estudantes universitários, mas todos que forem a ver este vídeo, o quão importante é não só termos empatia pelo próximo, mas sermos mais conscientes sobre a realidade. Termos também a vontade e o interesse de questionar o porquê da sociedade ser como ela é. Politicamente falando, mas também por sermos cidadãos não só das nossas nações, mas do mundo. Obrigada e até a próxima.